Fernando, conte-me como você tá? Tudo bem? Tá mais barbudo? Tudo bom, Thalita? Grande beijo pra você. Bom te ver de volta. Bom te ver felizona aí. Esse negócio de bronquiolite assusta a gente mesmo. Eu tenho três, né? Minha terceira é pequenininha, mas já tá aí com seus 6 aninhos. E a gente tem uma escritora americana, não me lembro qual foi, que disse que ter filhos é como ter o coração fora do peito, né? Então você está sempre segurando ali, apavorado com o que pode acontecer. Mas é a razão da gente existir. No final das contas, todas as perguntas do mundo vão estar ali respondidas, e o legal é que você dá um nome para aquilo ali, né? Então, você quer chamar ela de Estela, você chamou ela de Estela, você levanta todo dia de manhã. Por que você está feliz hoje? Por causa da Estela, e assim a coisa vai. De alguma maneira, a gente recuperou um pouco isso no Brasil, né? O Brasil voltou a ter um presidente que, de alguma maneira, é entendido como um paizão. As pessoas tratam isso, né? Chamam esse. Durante a campanha foi muito engraçado, várias vezes as pessoas vinham falar comigo e diziam assim: painho, painho vai resolver. E as primeiras vezes eu perguntava: quem é painho, né? Painho não é a forma como o povo brasileiro, ou uma parcela significativa do povo brasileiro, se refere a Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoal, sabe, vocês sabem que eu saí antes, né, do resultado das eleições, então eu deixei de comentar com os queridos entrevistados aqui do Bom para Todos sobre esse novo Brasil que a gente está vivendo. Então, vira e mexe, eu vou retomar. Eu sei que já é assunto passado, mas eu vou querer retomar essa vitória que a gente teve no final do ano, para a gente conversar sobre tempos futuros e as perspectivas. E é isso. É, Quero saber de você. Bom, mas vamos partir para o internacional, Fernando, porque eu quero te ouvir sobre Chile, na verdade, já que eu não tive tempo de conversar, inclusive, com o César sobre isso. Eu quero muito partir daí para a gente, inclusive, falar sobre o Brasil também, porque acho que rola essa relação. O Chile, os partidos de direita no Chile venceram, então, a eleição para constituir a comissão ali que vai reescrever a Constituição do país. É uma derrota, quero saber como que você vê nessa questão, mas é bastante problemática, né? Porque, enfim, são partidos de extrema direita que agora vão poder redigir uma nova Constituição. A gente tinha expectativas muito grandes em relação a essa última comissão que escreveu a Constituição, que era uma Constituição bacana, mas a população, enfim, acabou que não aceitou, a Constituição não passou e agora vai ser reescrita por partidos de direita. Como que você viu isso? A que você atribui, inclusive, esse momento ali no Chile? Então, Thalita, eu acho que o que está acontecendo no Chile não é só no Chile, né? Nós temos outros países também de governos de esquerda que estão tendo problemas, né? Devem servir aí para que a gente faça uma reflexão disso no Brasil. O Gabriel Boric, desde o início do seu governo, vem trabalhando numa perspectiva de conciliação de classes. Em diversos momentos acabou tomando decisões e ações que se aproximam muito do que seriam posturas liberais na América Latina. Eu acho que ele acaba, por conta disso, empacotando um pouco a diferenciação que se fez lá no início entre esquerda e direita, e quando ele passa, então, a tentar eliminar uma polarização, ele perde força política. Né? Então, nós vivemos na América Latina um processo de polarização, e algumas lideranças dizem: olha, eu não quero mais isso, eu quero controlar, vamos dizer assim, voltar a estabelecer um centro político e me aproximar dele. O que nós estamos vendo é que todas as lideranças que assim o fizeram estão tendo problemas para fazer isso. Quer dizer, o próprio Petro recentemente, né, teve que colocar um ministro das Finanças, que seria o nosso ministro da Economia, mais alinhado à esquerda, porque estava tendo problemas nessa situação. Então é importante que a gente perceba isso, porque, em grande medida, uma das vantagens da direita ou da extrema-direita nesse nosso mundo digital é que a sua comunicação ela é mais direta, ela suscita questões de menos necessidade de decisões morais. Quer dizer, você estabelecer o que é certo, o que é errado, quem é bom, quem é mal, qual o caminho que eu tenho que seguir. Dentro do discurso da direita é mais simples, é mais fácil, o que faz com que ela acabe ganhando pujança nesse processo de comunicação, apresentando problemas sociais de uma forma que parece ser mais efetivo, mais direto, mais dinâmico, inclusive, para resolver
desenvolvido que a esquerda, que muitas vezes fica perdida em dúvidas, em concepções, em posições. Então o que acontece no Chile foi isso, além do que o Gabriel Boric se desgastou com alguns grupos no Chile bastante fortes, especialmente aí da parte trabalhadora, né? Na ideia de tentar fazer uma transição já para uma economia verde, né? De tentar trazer a economia chilena para um espaço de modernidade, ele acabou se indispondo com uma parte importante de trabalhadores que vivem do processo extrativista, que vivem e que necessitam ainda da indústria do cobre, né? E isso provocou uma série de desgastes lá. Eu acho que é importante a gente refletir um pouco aqui no Brasil. É claro que Gabriel Boric não é Luiz Inácio Lula da Silva, não tem um décimo da história que Luiz Inácio Lula da Silva teve, mas é importante a gente refletir e lembrar sempre que a esquerda ganhou com um projeto, a esquerda ganhou com um programa e a esquerda ganhou, acima de tudo, com as esperanças de uma parte significativa da população. E que se de alguma forma a gente abandonar isso, a gente coloca em risco a continuidade do projeto político que foi tão lutado para que a gente pudesse chegar aqui, né? Você fala sobre essa questão da comunicação de esquerda, né? E a gente já vem discutindo isso há um tempo. Você já falou algumas vezes sobre essa questão aqui no Bom para Todos, a gente já conversou sobre isso. Como que você vê hoje em dia aqui no Brasil essa questão da comunicação de esquerda sendo trabalhada? Você acha que há uma narrativa, essa palavra, né, que a gente passou a odiar, essa questão da narrativa, né? Mas como que você vê essa luta de narrativas aqui no Brasil? Porque a gente tem a CPI dos atos golpistas para acontecer, não sei se vai acontecer, né? Há rumores de que a própria oposição não quer mais que ela aconteça, enfim. Mas como que você vê essas narrativas por parte de direita e esquerda hoje aqui no Brasil e dentro disso essa discussão sobre os atos golpistas? Conta pra gente. Olha, Thalita, para começar, eu não acho que a gente tenha que ficar com medo de usar o termo narrativa, não, viu? A gente usa o termo narrativa no sentido de que a gente reconhece que a nossa visão de um mundo é uma entre tantas outras que estão ali se colocando, né? Então há uma disputa sobre visões de mundo que é, na realidade, uma das essências da própria estrutura de disputa política, né? Nós temos um problema na comunicação de esquerda, porque, na realidade, nós temos 3 níveis de comunicação de esquerda no Brasil, né? Nós temos a comunicação dos partidos, nós temos a comunicação das figuras de esquerda, dos políticos de esquerda, e nós temos a comunicação do governo, né? Eu penso que nenhuma delas está andando de forma sinérgica, obviamente, elas estão muito díspares e nós temos dificuldade para nos comunicar efetivamente com grandes grupos de pessoas, mesmo utilizando aí as plataformas. Me preocupa demais a comunicação efetivamente do governo, porque ela trabalha, Thalita, isso é importante que as pessoas compreendam, a comunicação do governo ela trabalha num espectro essencial da política que é explicar o governo para as pessoas, né? Onde é que nós erramos ali? Isso já foi detectado há muito tempo. Nós erramos ali na passagem do governo Dilma, do primeiro governo Dilma para o segundo governo Dilma. Nós erramos porque nós acreditamos que transformar a vida material das pessoas seria suficiente para que nós transformássemos também a condição de entendimento dessas pessoas a respeito do seu mundo, né? Então, se eu estou trabalhando mais, eu estou recebendo melhor, porque o salário mínimo aumentou, eu estou tendo mais emprego, meu filho tem condições de entrar numa universidade, a minha vida modificou, logo nós acreditávamos que seria simples as pessoas compreenderem que isso é parte de uma esfera política, de um programa político, de ações políticas ali tomada. Só que no meio desse processo entrou definitivamente alguns grupos de pessoas explicando essa modificação material de outra maneira. Quer dizer, as igrejas evangélicas entraram explicando que aquilo era essencialmente Deus, os liberais entraram dizendo que aquilo ali era o restinho de que tinha de livre mercado e de livre, né, concorrência, e portanto do capitalismo. Então, obviamente que os milicianos foram ali explicar como era importante essas modificações a partir do trabalho que eles realizavam de proteção das comunidades, e nós ficamos a ver navios, quer dizer, nós ficamos fazendo as transformações, mas não conseguimos nos comunicar com a população. E eu tenho a impressão que a gente está um pouco nisso nesse momento. E aí, mesmo as coisas que a gente acaba fazendo muito corretamente, como, por exemplo, recolocar os projetos que o presidente Lula vem colocando, como, por exemplo, o Brasil Sorridente, que você falou agora no início, acaba tendo um problema, porque quando isso chega na população, a população acaba tendo uma explicação diferente. Eu já ouvi, por exemplo,
exemplo, uma narrativa toda colocada nas redes de que o salário mínimo estava aí crescendo porque o presidente Lula tinha voltado, então, a desobedecer os parâmetros de economia e por isso estava colocando o Brasil num perigo. E aí, gente, a gente começa a perceber a importância de uma comunicação um pouco mais direta, que pode ser um pouco mais difícil, porque a gente comunica coisas mais complexas, mas que é essencial nessa disputa política.